porque agora quem está fazendo é o Tribunal de Contas colocando prazo para as respostas. Bom, são 7h43. Quinta-feira é dia de falar de empreendedorismo por aqui. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. E no Empreende Brasília de hoje, você, ouvinte, confere cortes do último episódio do Heavycast. A Carol recebeu o Marcos Vinícius e o João Vitor, sócios da GIM Digital. E a gente começa conferindo visões muito interessantes sobre o marketing digital. Eu acho que é legal, assim, contar para o pessoal de casa que ainda não conhece a GIM, ou talvez não conheça tanto sobre o mercado de agências de marketing, assim. Nós hoje somos uma agência de 7 anos, ao longo desse período aí a gente já atendeu mais de 400 CNPJs diferentes. A gente hoje tem tanto produtos recorrentes quanto produtos pontuais, então às vezes a gente constrói um site ou faz um vídeo institucional, mas como a Heavy tem vários outros clientes que a gente desenvolve um projeto de acompanhamento, campanhas, planejamento, etc. E é muito bacana que ao longo da trajetória a gente foi fazendo planejamentos estratégicos e foi identificando novidades, mudanças que a gente ia ter que fazer, né? Então, por exemplo, a gente foi uma agência que começou muito do branding, depois, na época até que eu já estava com o Marcos, ele já tinha alguns projetos de redes sociais, alguns projetos que já desenvolviam um trabalho de médio e longo prazo. E ao longo dos anos a gente foi entendendo que, por exemplo, a gente se profissionalizou bem mais em relação a UX e UI, que é a nossa área de desenvolvimento de sites e landing pages. Nossa área de tráfego pago cresceu muito nos últimos anos, que também foi um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Então, a gente foi entendendo necessidades do mercado, entendendo o que a gente podia agregar, até para que, primeiro, a gente pudesse ter um serviço mais completo, para que a gente conseguisse atender clientes diferentes, né? Teve uma hora que você falou assim, quem é esse cliente que vocês estavam buscando? Aquela máxima de que quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né? A GIM é uma agência corporativa, a gente é uma agência talvez mais séria comparado a algumas outras, então a gente está buscando muitas vezes um escritório de advocacia, uma contabilidade, uma empresa de RH. Então hoje, por exemplo, a gente atende escolas, hospitais, que é muitas vezes um cliente que cobra um profissionalismo que ele vem acompanhado de vários outros processos que estão por trás disso tudo. Excelente. E eu acho que um ponto que é relevante, que a gente olha mercado e encontra tendências, mas o que eu sou diferente desse mercado? Então, enquanto todo mundo estava apostando só performance, tráfego pago, número, clique, falei, cara, isso é parte, isso não é o todo. E eu acho que isso não é sustentável. E quando eu apoiei isso lá no passado, eu recebi muita crítica, mas hoje eu acho que foi um acerto e a gente se posicionou que marcas fortes vendem mais. Esse é o nosso slogan, essa é a nossa filosofia. E para eu ter uma marca forte, não é uma coisa, uma ação com o influenciador, um site ou uma rede social legal. É uma série de fatores que, coordenados e indo numa mesma direção, torna a marca cada vez mais forte na cabeça do consumidor para quando ele precisar daquele serviço ou produto, é a primeira que vem em mente. Em geral, para o consumidor decidir uma compra de mais ou menos R$500, ele precisa de 7 contatos positivos com uma marca. Então a gente entende que essa é uma trajetória e aí por isso hoje os serviços da GIM, a gente tenta ser uma agência que resolve 90% da demanda de comunicação e marketing de uma empresa. Então fazendo o audiovisual, o tráfego, o social, influenciadores e assim por diante. Gente, faz muita diferença. Eu hoje, quando eu vou apresentar a minha empresa, eu tenho esse papel do comercial na empresa, né? E assim, hoje vocês têm essa divisão de papéis, que eu acho que isso é extremamente relevante também no negócio, na sociedade. Temos também eu e Kelly, mas eu falo que quando eu vou fazer o comercial, João, hoje, né, hoje dentro da estrutura que eu tenho da minha página ali no Instagram, que vocês cuidam, eu falo, olha, você quer conhecer um pouquinho mais sobre a gente? Eu mando o site e falo, confere um pouco do nosso conteúdo também. Legal. Então você já ganha autoridade por tudo aquilo que você vem fazendo, né? E não é de uma hora para outra, é realmente uma construção. Então, faz muita diferença, gente, ser bem feito, né? Realmente vira chave. E, Carol, às vezes chegam alguns empresários e falam, eu nunca vendi pelo Instagram. Mas a pergunta é, quantas vendas você perdeu pelo seu Instagram? Porque vender o que o marketing digital, tudo é rastreável e tudo é dado. Infelizmente não é. Então, por exemplo, quantas pessoas, se você olhar sua página, tem 10 mil seguidores, mas se você olhar os insights lá no Instagram, você vai ver que sempre a quantidade de pessoas que passaram nessa página é maior. Então, quantas pessoas passaram e não deixaram rastro, não comentaram, não compartilharam, mas essa pessoa te stalkeou. Hoje você não vai no restaurante,
antes de olhar o Instagram e o Google Meu Negócio. Hoje você não fecha com uma consultoria entendendo site, Google Meu Negócio, redes sociais. Então, quando a gente fala de vender pelo Instagram, não é só a venda ser fechada lá, dificilmente vai ser. Principalmente quanto mais B2B e mais complexa a venda. Mas a rede social sempre está nessa jornada de consideração. Eu continuo falando com esse comercial, eu vou mandar um inbox ali ou um WhatsApp pro João, pra Carol, que são comerciais. Eu falo que o marketing tem que ajudar pro comercial só fazer o gol. Olha, a Gin também tem aí no seu dia a dia rituais de cultura e gestão muito aplicáveis e relevantes para a operação. E a Carol Borges trouxe esse assunto para o bate-papo. Então, chegamos no bloco para falar sobre cultura, né? E gestão de pessoas. E quando vocês falam de implementação de uma ferramenta, de uma cultura de uso de algo dentro de uma empresa, eu estou falando de cultura, né? Principalmente de treinamento, mas de cultura. E que é encabeçado pelos donos. Quando eu estou falando de uma empresa que tem donos, né? Tem que ser encabeçado pelos donos, quando a gente está falando de cultura. Esse exemplo, né? Que transborda. Mas não é só isso, a gente sabe que não é só isso. Vocês cuidam muito de aspectos culturais, vocês falaram isso desde o início aqui, em vários momentos da fala de vocês, mesmo sem uma pergunta direta, vocês trazem essa questão de cultura, de time, de equipe, isso fere princípios nossos, isso desgasta o time, vocês olham para isso como parte do dia a dia de vocês. Então, vocês têm rituais internos, eu sempre cito vocês, inclusive, quando às vezes eu estou em palestra, em treinamento, e é admirável a forma como vocês levam isso realmente como um ritual, ou seja, é sagrado, né? Vocês trouxeram isso aqui. Inclusive, vocês ficaram, né, no top 3 ali do Moai Awards em 2023, no prêmio de empresa mais admirada, e em 2021 ganharam como empresa que mais cresceu. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente retomasse aquela questão da cultura, né, dos rituais culturais. Quais são os rituais que vocês têm hoje que reforçam a questão da cultura que vocês querem implementar para sustentar os objetivos da empresa? Legal. Assim, um ponto que eu acho que é interessante destacar nisso é, desde o início, a gente fez uma estratégia de rituais baseada numa outra tomada de decisão que é, a Gin é uma empresa híbrida. Então, no momento que a gente tomou essa decisão da gente ser empresa híbrida, a gente criou rituais para que a gente potencializasse esse formato de trabalho, que muitas vezes a gente tem o pessoal, às vezes no escritório, às vezes não, às vezes em cliente, né? Então, desde o início, o Marcos comentou sobre essa questão do tripé da estratégia. Essa foi um momento que a gente fez uma reunião geral com a nossa equipe, um momento que a gente reúne presencialmente todos em um auditório, e na época a gente começou esse ritual mensalmente. Eram umas 25 pessoas na nossa equipe e a gente começou... Acho que começou com 11, na verdade. Isso. 11 pessoas. Teve um ano que a gente mudou de 11 para 25 pessoas no mesmo ano. O Marcos está certo. Leves surtos. Essas ondas. Que trouxe um desafio de expansão. E eu acho que principalmente a gente sendo uma empresa crescendo, a gente também foi adequando os rituais. Então, pegando um gancho, a gente começou com a nossa reunião geral sendo mensal. Hoje ela acontece a cada 2 meses, mas ainda é um encontro presencial com todos da nossa equipe. Lá atrás, quando a gente tinha uma equipe menor, a gente fazia uma daily diária de 15 minutos, que originalmente era eu e o Marcos e toda a nossa equipe. E aí, no momento que a nossa equipe começou a crescer, a gente desenvolveu lideranças intermediárias. E aí, como que a gente faz? As nossas lideranças intermediárias se reúnem com seus times, cada um tem uma média de um time de umas 8 a 10 pessoas. Que são os squads que Sim. a gente comentou anteriormente. E a gente faz uma reunião daily com as lideranças intermediárias e uma equipe de suporte. Então, aí é interessante que assim, é importante se manter rituais ao longo do tempo, mas também adequar os rituais ao seu momento do negócio. Muito legal, né? E se você quer conferir mais sobre marketing digital, sociedade, sobre a aplicabilidade da IA no marketing, sobre cultura e rituais de gestão, esse episódio do Heavycast foi feito pra você, viu? Pra conferir esse e outros episódios, vai lá no YouTube e segue o canal Heavy Gestão de Pessoas. Heavy se escreve R-E com acento circunflexo, V-E, Heavy Gestão de Pessoas. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília, um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos.